Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao Arco Podcast. Meu nome é Gabriel Marques, eu sou membro do Centro Internacional de Adoração e Missões dos nossos apóstolos Alexandre Macedo e Rita de Cássia, meus pais espirituais aí. O nosso último episódio foi no iniciozinho desse mês de fevereiro e agora estamos prontos para ir um pouco mais além naquilo que Deus tem preparado para nós, daquilo que Deus quer compartilhar conosco nessa semana. Bom, hoje nós vamos entrar em um dos capítulos talvez mais desconcertantes ali das Escrituras, que não é apenas um relato de um milagre que aconteceu, mas é uma exposição pública da alma humana. Eu estou falando do capítulo 9 do Evangelho de João, que trata da cura do cego de nascença. Nós vamos ver um pouco adiante, o porquê que essa cura em específico ela tem algo especial. Esse cego, especificamente, Jesus ele curou vários cegos ao longo da Bíblia, mas esses cegos exclusivamente ali tem um detalhe a respeito dele, que ele era cego desde que nasceu. Então, ao contrário dos outros, pelo menos o que está explícito no texto, é de que esse rapaz ele nunca viu a luz, nunca viu o céu, nunca viu nada, tá? Mas antes de nós falarmos desse cego, a gente precisa entender o ambiente em que isso estava acontecendo. E Jesus ele estava justamente em Jerusalém. O clima era tenso. Nos capítulos anteriores, Jesus ele declara que é a luz do mundo. Então essa afirmação não é uma afirmação simples de se ouvir, Não foi poético, foi uma manifestação política de Jesus, uma manifestação espiritual de Jesus, porque ela confrontava profundamente as autoridades religiosas ali de Jerusalém, daquele contexto. E ele não estava apenas ensinando, ele estava reivindicando a identidade divina que havia a respeito da expectativa da vinda do Messias. Então Jerusalém naquele momento não era apenas uma cidade comum como qualquer outra, mas era o epicentro religioso do mundo judaico. Veja, em Jerusalém estava o templo, estava o sistema, lembra quando eu falei de sistema num dos últimos episódios? Ali estavam os mestres da lei e ali estava o coração da tradição judaica. E é justamente nesse cenário carregado de expectativa a respeito da vinda do Messias, de uma vigilância teológica absurda e de uma tensão crescente, que o capítulo 9 começa justamente com uma frase simples, apesar desse contexto todo. Ele começa dizendo: ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. E por que eu estou adiantando já esse assunto antes de a gente entrar no texto especificamente? Para que fique mais claro a questão do contexto onde isso estava acontecendo, porque daqui a pouco a gente vai entrar na leitura dos versículos e na exposição de cada um deles, de cada versículo, de cada pequeno grupo de versículos, para dar sentido a um contexto maior. Então vamos lá. Essa informação que ele era cego de nascença, ela é decisiva. A gente não está falando de alguém que perdeu a visão, como eu falei no começo aqui. A gente está falando de alguém que nunca viu a luz. E aí, vamos pensar aqui juntos. Se ele nunca viu, desde que nasceu, ele nunca viu o rosto da mãe, do pai, ele nunca viu a cor do céu de Jerusalém, ele nunca viu o templo que simbolizava ali para aquele povo, para aquele contexto, a presença de Deus. Então a sua identidade social estava marcada desde o nascimento. No imaginário religioso daquela época, uma pessoa que nascia com uma deficiência, frequentemente as pessoas associavam aquilo a um juízo divino, ou seja, um juízo de Deus para aquela pessoa, ou um juízo por uma culpa de alguém que veio antes dele, ou seja, a culpa de um pai, a culpa de uma mãe, e que por conta de um erro, de um pecado, de algo que foi feito, a maldição veio sobre essa pessoa e essa pessoa é deficiente. Então veja como é que era o imaginário daquela época, tá? E ele não era apenas um homem com uma limitação física, ele não era apenas um cego. Ele era um enigma teológico ambulante.
Porque as pessoas começavam a se perguntar, ué, ele é cego por quê? Será que foi ele que pecou ou foi alguém antes dele? E aí era um enigma. E é aqui que o texto começa justamente a envolver a gente. Porque o que está em jogo não é apenas a restauração da visão de um homem. O que está em jogo é a redefinição do que significa enxergar. E o capítulo 9 ele não é estruturado como um simples milagre seguido de uma celebração. Ou seja, as pessoas elas não viam um homem necessitado recebendo um milagre e comemoravam. Não, esse capítulo ele é organizado quase que com um interrogatório progressivo, quase como um tribunal. Por quê? As pessoas perguntavam, havia ali uma investigação, uma pressão social, um medo institucional, vamos dizer assim, né, de confrontar certo, esse tipo de pensamento, e a divisão de opiniões, né, e uma expulsão religiosa. Uma vez que aquele homem era cego, ele estava fora ali. Uma vez que se ou ele pecou ou a família dele pecou, ele não podia ser aceito ali naquele contexto. Então João constrói essa narrativa de uma maneira literariamente, vamos dizer, sofisticada, porque o milagre ele acontece até cedo, logo nos primeiros versículos, quase que discretamente. Mas o restante todo do capítulo é dominado pelas reações das pessoas a esse milagre. E isso foi feito, ao meu ver, de modo intencional, porque para João, talvez, pelo que eu consigo entender do texto, o maior drama não é a cura física, mas é a revelação espiritual que ela provoca. A gente vê que ao longo do capítulo, a gente vê basicamente ali 3 movimentos acontecendo simultaneamente. A gente vê um homem que começa completamente cego e termina adorando a Jesus. A gente vê depois um grupo de líderes que começa afirmando que enxerga e termina sendo confrontado até por Jesus na própria cegueira deles. E a gente vê um Jesus que não apenas cura, mas que expõe o coração humano diante da luz, que é Ele mesmo. E é impossível a gente ler esse texto de maneira superficial. Ele mexe com muita coisa, ela questiona as nossas certezas, ela nos obriga a perguntar o que significa realmente ver. E talvez a pergunta mais incômoda de todas, talvez seja essa aqui, ó. É possível estar dentro do ambiente religioso, cercado de linguagem espiritual, conhecendo textos sagrados, e ainda assim não perceber o que Deus está fazendo diante dos nossos olhos? Então esse capítulo é uma narrativa sobre luz, mas também é uma narrativa sobre resistência a essa luz. E ela nos coloca diante de uma tensão profundamente humana. Todos nós queremos a iluminação, né? Todos nós queremos ser iluminados, mas nem sempre a gente quer exposição, nem sempre a gente quer ser exposto naquilo onde há trevas em nós, pela luz. Então, pessoal, vamos começando aqui a ler de maneira organizada o início do texto. A gente vai passar por todo o capítulo, então esse, já adiantando, vai ser um podcast longo, mas eu quero ler com vocês primeiro, antes da gente ir versículo por versículo, para que haja um entendimento maior do contexto, além daquilo que eu já expliquei aqui. Então vamos lá. Capítulo 9 do Evangelho de João diz assim, eu estou lendo aqui na versão Almeida Revista Corrigida, tá? Diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, ou seja, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e, com a saliva, fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Isso está no texto, tá, pessoal? Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então,
Os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que antes que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. E ele mesmo dizia: não, pessoal, sou eu. E diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, pessoal, até aqui por enquanto, olha que interessante. A leitura que a gente fez aqui, ela já começa de uma maneira interessante. Ela fala assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Então a gente vê que Jesus ele passa, ele vê um homem cego de nascença. E olha que interessante, o homem não pediu nada. Isso já é desconcertante de cara, porque a gente, eu digo nós aqui, evangélicos, né, cristãos, que vamos à igreja e tudo mais, a gente gosta da narrativa do clamor, daquela pessoa que grita, que insiste, que declara fé, que permanece, e então o milagre acontece. E aqui não, aqui a gente vê o oposto, aqui a gente vê o silêncio. E é justamente nesse silêncio do cego que a iniciativa divina, a iniciativa de Jesus, ela se revela. Porque há momentos, e aqui uma lição já pra gente, né? Há momentos em que a nossa cegueira, ela é tão estrutural, ela é tão antiga, ela é tão incorporada à nossa identidade, que a gente não sabe talvez nem mais pedir. Não porque a gente não quer enxergar, mas porque nós nunca vimos. O cego não tinha memória da luz, ele não sabia o que estava perdendo. Então veja, como é que o cego vai pedir para Jesus algo do qual ele não sabe nem que existe? Ele não sabe que existe a capacidade de ver, ele não tem saudade de ter visto algo e lembrança de algo que ele via, uma condição que ele tinha antes. Não, ele já nasceu com aquela condição, ele não tem memória de nada do qual ele possa falar assim: Jesus, eu queria tanto ver de novo uma árvore. Não, ele nunca viu uma árvore. Então essa é uma das formas mais sutis de cegueira espiritual, que é não sentir falta daquilo que a gente nunca experimentou. E aqui vai uma reflexão. Às vezes a gente está lutando tanto contra uma situação, contra um pecado, e passamos o tempo inteiro orando em guerra, em luta, né? E eu conheço pessoas que romantizam essa questão de: nossa, não, tá uma luta, olha, uma luta tremenda, não, mas o Senhor vai dar vitória. Não, olha, eu tô numa luta, irmão, olha, a pessoa vive em luta, vive em guerra. E gente, pelo amor de Deus, que coisa é essa? Às vezes, a resposta para a luta, né, a vitória da luta, está justamente em voltarmos aos nossos olhos para quem realmente importa, que é Cristo, que é quem, por iniciativa própria, vem até nós e traz luz àquilo que está em obscuridade dentro de nós e nos coloca numa situação de enxergarmos verdadeiramente. Então, vamos seguindo aqui, né? No versículo 2 ele diz assim: e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, ou mestre, né? Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E aí os discípulos já interrompem aquela cena com uma pergunta teológica. E não era uma pergunta maldosa não, tá? Era uma pergunta sincera. Eles queriam entender o mundo, eles queriam entender o que estava acontecendo. Mas olha só o contraste do que aconteceu. Jesus ele viu uma pessoa e os discípulos viram um caso. Os discípulos viram uma contradição, um debate. Eles viram uma oportunidade de questionar. E aí a gente vê que Jesus ele enxerga uma história por trás ali, enquanto os discípulos queriam uma explicação. E aí já tem uma diferença profunda entre interpretar a vida e querer tocar a vida. Ou seja, existe uma diferença entre você falar
a respeito de uma situação, de uma pessoa, de nações, talvez de você falar sobre as questões que estão envolvendo a nação brasileira, a pessoa que não tem acesso a recursos, ou às vezes a pessoa que foi abusada, ou às vezes a pessoa não sei o quê, e teorizar a respeito daquilo, do porquê que aquilo aconteceu, e a diferença entre quem de fato queria realmente ajudar a pessoa, tocar aquela vida e melhorar a condição da vida daquela pessoa. E nós, especialmente em ambientes de liderança, a gente corre um risco de transformar dores alheias em temas. A gente corre o risco de transformar pessoas em exemplos, crises em ilustrações. Ou seja, a pergunta quem pecou, né, ela sempre pode assumir outras formas hoje. E ela pode se assumir da seguinte forma: o que ele fez para estar assim? Ou então, onde é que ela errou? Ou então, o que está faltando espiritualmente? E são perguntas que parecem ser maduras, mas muitas vezes são tentativas de organizar o desconforto. Veja, é complicado porque a gente é facilmente seduzido por esses temas e falar desses temas e tudo mais, e acabar usando esses temas como exemplos para só ficar falando sobre. E Jesus ele nos convida a não ficar falando sobre, mas ir lá e tocar, ir lá e ser bênção na vida da pessoa, ir lá e tentar fazer algo de forma que a pessoa consiga andar de uma nova maneira, né? Ministérios, às vezes crises entram em ministérios, a gente fica assim, o que aconteceu para chegar nesse ponto? Não, né? E é interessante porque na Escola do Clamor desse ano foi muito falado a respeito sobre desentulhar poços, de avivamento no caso, né? Mas desentulhar poços, e não se preocupar em caçar aquele que entulhou. E eu vejo um pouco isso aqui também nesse contexto, porque Jesus ele está nos ensinando, olha, não fica querendo perguntar por que chegou até esse ponto não, porque isso não importa, porque na verdade não tem nada disso. Isso tudo aconteceu para que a manifestação da glória viesse por meio desse problema. E aí Jesus ele foca na solução do problema e não em entender o problema, em como se chegou até ali. Então, lá no versículo de 3 a 5 diz, né, de maneira, vou ler aqui para vocês de maneira, né, mais rápida: nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aí explicando, Jesus ele responde deslocando esse eixo, né, não sobre a culpa, mas sobre o que aquela situação serviria para manifestar a obra de Deus. Não no sentido romântico de que Deus quis o sofrimento. Não é sobre isso. É no sentido de que a história daquele homem ela não vai terminar na condição em que começou. E há algo profundamente libertador nisso. A minha condição atual não é a definição final da minha identidade. A sua condição atual não é a definição final da sua identidade. Antes do milagre, Jesus afirma quem ele é. Ele fala: eu sou a luz do mundo. E a solução não começa na necessidade do homem, mas na identidade de Cristo. Vejam, foi Cristo, foi Jesus quem viu o homem. Não foi o homem que subiu em uma árvore e gritou, ou que veio atrás dele clamando: Jesus, filho de Davi. Não, houveram momentos em que isso foi necessário, mas não foi nesse. E aí no versículo 6 diz: tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E aí, meu irmão, aqui vem o gesto talvez mais estranho do texto e mais cheio de significado por trás disso. Certamente você já deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido, mas Jesus poderia ter falado apenas uma palavra: cure, ou então duas palavras, né? Seja curado, e o homem seria curado. Mas Jesus ele escolhe um processo físico, um processo, vamos conver aqui, né? Um processo incômodo, porque aquele homem já não via, agora ele tem os olhos cobertos de barro. Antes ele era cego, agora ele é um cego e ainda está sujo.
Então olha que complicação. Nem toda intervenção divina começa com um alívio imediato das nossas necessidades. Às vezes começa com um desconforto. Às vezes parece até ficar pior antes de melhorar. E há fases na vida espiritual em que Deus toca exatamente na área da nossa limitação. E isso nos desestabiliza. Mas Jesus ele não ignora a cegueira. Ele trabalha sobre ela. Ele coloca o lodo sobre os olhos do cego. E por que eu falei que esse versículo ele tem um monte de explicação? Porque certamente você já ouviu alguma coisa nesse sentido, mas caso você não tenha ouvido, você vai ouvir hoje pela primeira vez. Existem estudiosos que dizem que ao cuspir sobre a terra, Jesus estava, na verdade, fazendo o quê? Colocando o seu DNA no barro. O barro foi o instrumento, né? Foi a matéria-prima utilizada para fazer o homem lá no começo. Então Jesus está falando, olha, com o meu DNA sobre o homem, eu consigo abrir os olhos das pessoas, eu consigo gerar milagres, eu consigo, né, fazer com que as pessoas voltem a enxergar. E aí, esse estudo é interessantíssimo, é bacana, mas eu fico me perguntando, será que foi o cuspe que curou a visão do cego? Será que foi o mergulho no Jordão, lá no Jordão não, no tanque, que fez ele ficar curado? Foi um conjunto, foi um somatório? O que foi? Foi o poder de Jesus simplesmente? Ele fez aquilo ali só para, né, expor ali uma situação envolvendo os fariseus da época e tudo mais? Então, não vamos entrar nisso, porque isso é complicado. Vamos seguir no texto, tá? E aí Jesus disse para o cego, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então, o homem ainda não enxerga, mas ele precisa caminhar assim mesmo. Ele estava cego. Além de cego, ele estava com a cara suja, mas ele ainda teve que caminhar. Conduzido, talvez ali, tateando, né? Talvez dependendo da ajuda de alguém, mas ele foi. E isso me confronta profundamente, porque, olha, muitas vezes queremos clareza antes da obediência. Queremos entender antes de caminhar. Queremos ver antes de nos mover. Mas aquele homem só viu depois que foi. E há uma fé que não é emocionalmente intensa, nem verbalmente ali elaborada. Ele simplesmente pratica. Ele foi, ele se lavou e ele voltou vendo. Então veja, aquele homem não precisou de um ambiente espiritual propício. Aquele homem não precisou de um mover emocional, ele não precisou de uma música que o envolveu, ele não precisou nem mesmo de uma pregação super elaborada, ou ele não precisou nem simplesmente nada, absolutamente nada. Ele simplesmente creu, ele simplesmente obedeceu, ele simplesmente se moveu naquilo que Jesus disse para ele. Jesus disse, vai e lava-se. E é interessante que esse tanque, né, Siloé, se chama enviado. A gente sabe que Jesus é o enviado de Deus para nos curar, para nos libertar, para nos dar uma nova vida. Foi enviado para morrer em nosso lugar. Então eu vejo que uma vez que Jesus ele joga o DNA dele sobre o homem, e o homem em obediência vai em direção ao enviado, vai em direção a Jesus, aquele homem completa o ciclo ali do milagre. Mas o milagre acontece fora da presença física de Jesus. A transformação, ela se consumou no caminho da obediência. Então veja, o homem ele não foi curado na frente de Jesus. Não, ele foi curado aonde? Lá no tanque de Siloé, né? E aí é interessante porque é justamente isso, quando eu falo que não precisava de um ambiente. Ela fala assim, não, mas Jesus estava no ambiente. Mas Jesus mandou ele para outro ambiente. Jesus mandou ele para outro lugar. E o cego simplesmente foi. Então, gente, a gente tem que parar de romantizar algumas horas sobre obediência.
Deus, eu vejo que Deus, nesses últimos dias, ele está cobrando de nós posicionamento, obediência. Às vezes Deus fala pra gente, vai e se lava no tanque de Siloé. E aí a gente tá aqui, não, mas peraí, eu vou orar para ver se isso é de Deus mesmo. Não, mas foi Jesus que falou, mas tá tudo apontando que é isso que tem que ser feito. E aí a gente tá aqui, não, mas eu vou orar, não, mas eu vou fazer um jejum, não, mas eu vou aqui fazer uma sala de oração, eu vou fazer aqui um movimento profético, Deus vai ter que dar um sinal. Gente, não teve sinal. O sinal foi o cego ir, talvez tropeçando nas próprias pernas, sem saber para onde estava indo direito, mas foi, e ele se lavou, ele obedeceu, e os olhos dele se abriram. E aí olha que interessante, aí começa a crise, né? Depois que acontece esse milagre, e era um sábado, além de tudo, né? Ou seja, Jesus não poderia curar no sábado, né? A gente vê esse questionamento também ao longo da Bíblia. A gente vê também que os homens começaram assim, mas peraí, você não era o cego? Como é que você agora está vendo? Como se dissesse assim, mas você não pode voltar a ver, hoje é sábado, você não podia ter feito nada. Gente, olha, a religiosidade é uma coisa que realmente é um parasita na vida do homem, né? Porque o propósito fundador dele é nos religar a Deus. Religião vem do latim religare, né? Mas acaba que a religiosidade ela nos afasta muito mais do que nos aproxima. E aí a gente vê que os homens começaram a se questionar, né? Não é este que estava sentado e mendigava? Dos versículos 8 a 12. E aí as pessoas começaram a duvidar. Alguns dizem que é ele, outros dizem que parece com ele. E, gente, a mudança naquele cara foi tão profunda. E veja, a Bíblia diz que ele voltou a enxergar. Mas em versículos adiante, né, a gente vai ver que as pessoas estavam já questionando se era ele mesmo. Ou seja, a identidade dele ficou em debate. Sabe por quê? Porque isso nos ensina uma coisa interessante. Ela nos ensina que toda transformação real, ela provoca esse estranhamento. Quando alguém muda de verdade, as pessoas ao redor, elas precisam reorganizar a percepção que elas têm de você. Gente, a identidade daquele cara foi mudada tão radicalmente que as pessoas já não sabiam se era ele mesmo ou se era alguém parecido com ele. Olha que coisa louca. E aí, a gente vai ver, né? E era sábado, um dia que Jesus fizera o lodo. E aí entrou os líderes religiosos. E aqui, gente, a gente precisa ter uma maturidade um pouco maior na leitura. Esses homens aqui, os fariseus, eles não eram vilões caricatos, né? Eles não eram a figura exclusiva da maldade. Eles eram homens comprometidos com a preservação de uma tradição que eles acreditavam honrar a Deus. Então os fariseus aqui não são demônios, não são inimigos. Eles eram homens que estavam ali comprometidos em honrar a Deus com a tradição, segundo aquilo que eles acreditavam que honrava a Deus. E o que incomoda eles, na verdade, não é a cura em si, é o fato de ter ocorrido fora do que eles consideravam ser adequado. No sábado, com lama, sem autorização. E a tensão aqui não é entre bons e maus, é entre controle e entre surpresa. É entre você querer controlar o que é permitido e a surpresa que a liberdade no espírito nos dá o tempo todo. Então, quando Deus ele age fora dos nossos esquemas previsíveis, a gente fica numa insegurança gigantesca. E não é porque a gente não ama a Deus, mas porque amamos a coerência, amamos a estabilidade, amamos a sensação de que sabemos como ele opera. Não, a gente tem que orar, né, 6 meses, a gente tem que orar 1 ano, a gente tem que completar o circuito de Jerusalém dos jejuns. A gente tem que fazer aqui os jejuns, todos eles, para que Deus... Não, tudo isso é bom, tudo isso é interessante, tudo isso tem a sua validade. Mas veja, nada disso pode limitar a ação em liberdade do Espírito Santo. Senão a gente coloca Deus dentro de uma caixa onde ele só pode operar a partir desse e daquele
molde, desse daquele parâmetro, e não é por aí. O problema não é ter uma estrutura. O problema é quando essa estrutura ela se torna um filtro para aceitar ou rejeitar a ação divina, tá? Então, às vezes a gente não entende uma decisão que uma pessoa toma em relação ao ministério, em relação a algo que ela precisou fazer direcionada por Deus, porque aquilo ali, dentro do nosso arquétipo, dentro da nossa estrutura, do que a gente considera ser aceitável, aquilo não cabe. E a gente pode estar correndo risco de estar perseguindo justamente aquele que inspirou a coisa como foi feita. Jesus falou: toma aqui o lodo na tua cara, vai por esse caminho e se lava no tanque. Às vezes a gente está condenando Jesus, que mandou o cego ir se lavar no sábado. Então vamos lá, pessoal. Indo mais um pouco adiante, a gente vê: chamaram, pois, os pais do que fora cego. Aí vamos voltar lá no texto para a gente ler esse pedaço aqui. Vamos lá. Então, versículo 16. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Então olha só, aqui já virou o caos, né? Uns falavam que Jesus não era de Deus, outros falaram: tá, mas ele não é de Deus, mas e aí? O cara curou o outro, como é que pode? E aí tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele... o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Ou seja, aqui estão dizendo: olha, gente, meu filho já é grandinho, tá? Pode perguntar direto para ele, não precisa perguntar para mim não. E seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então veja, os pais estavam com medo de serem expulsos da sinagoga. Por isso que eles falaram assim: ó, pergunta para ele. Ele já é cego, ele já era, né? Ele já era expulso mesmo, então pergunta para ele. Se pouco importa se agora ele veio e continua fora da sinagoga, ele nunca entrou mesmo. Olha que loucura. E aí no versículo 23 diz: por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. E aí a própria Bíblia explica isso, né? Então chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Olha, né? Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Ou seja, os judeus, né, falaram assim: ô rapaz, tu é pecador desde que tu nasceu e tu quer ensinar pra gente quem que é Deus? Falando que se ele não fosse Deus, ele não ia poder fazer isso. E aí Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o disse-lhes: crê tu no Filho de Deus? E aquele rapaz, né, que antes era cego, respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já tens o visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse:
Creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece. Gente, eu vim até o final, né? Porque aqui agora a gente vai mergulhar um pouco mais a fundo na confusão que se deu depois que o homem tornou a ver. Porque já não bastasse o homem ser cego de nascença, tá enxergando, né? Os homens queriam questionar Jesus o tempo todo. Então vamos lá. Chamaram, pois, os pais do que fora cego. A pressão aumentou, né? A investigação começou a se intensificar. Chamaram os pais do cara. Os pais do cara recuaram com medo de serem expulsos da sinagoga. E agora aquela cura que trouxe luz para o homem trouxe uma tensão para o ambiente gigantesca. E o que isso explica para nós, né? Nem toda experiência real com Deus será imediatamente celebrada pelo sistema ao redor. Às vezes ela será testada, questionada e examinada. Então, gente, às vezes Deus ele faz um milagre na nossa vida, um milagre no nosso ministério, mas a gente está tão apegado às formas e coisas que nós aprendemos em cursos, em seminários, né, sei lá, mil coisas que a gente fala assim, não, mas isso da forma como aconteceu tá fora do padrão aqui que eu aprendi, do que eu ouvi e do que eu entendo ser certo. E aqui esse episódio justamente nos mostra que nem toda experiência real com Deus ela vai ser imediatamente celebrada. Realmente tem pessoas que vão se levantar para questionar, para testar, para examinar, para orar, para ver se é isso mesmo. E tá tudo bem, né? Jesus já estava dizendo isso aqui lá em João 9. Então, nos versículos seguintes ele diz aqui, ó, sabemos que esse homem é pecador. Os judeus, né, falando, sabemos que esse homem, falando a respeito de Jesus, é pecador. E aí o homem que era cego fala, ó, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E aqui tá... Gente, olha, a Bíblia é impressionante. Eu gosto demais. Aqui talvez seja uma das declarações mais poderosas desse capítulo, porque ela não é um tratado teológico, né? Ela não é um seminário gigantesco teológico de Paulo aos Colossenses. Nada, né? Ela simplesmente é uma experiência incontornável e acabou, né? O homem ele não responde o que não sabe. Ele afirma aquilo que ele viveu. Tem uma maturidade nisso muito grande, quando a gente reconhece limites e ainda assim permanece firme no que é real. Fala assim, olha meu irmão, isso aí tudo que você falou, eu não faço a menor ideia, eu não sei se esse cara é pecador ou não. O que eu sei é aquilo que eu vivi. O que eu vivi foi, eu era cego e agora eu vejo. Eu estou apegado à experiência que eu tive com Jesus. Estou apegado àquilo que ele fez por mim. Sabe por que isso é interessante? Porque ao longo da caminhada a gente vai ouvindo pessoas e vai ouvindo situações e vamos vivendo também situações que às vezes muitas pessoas que nós conhecemos que frequentavam a igreja, estavam conosco ali lado a lado, de repente elas se perdem e elas vão para o mundo, elas somem, elas abandonam. Por quê? Porque elas começam a querer entender aquilo que está fora do escopo dela. Eles tentam começar a racionalizar ao invés de se apegar naquilo que elas viveram. Elas falam, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que o meu coração está assim, eu não sei por que o desemprego veio, por que a doença veio. O que eu sei é, eu tive uma experiência com Jesus. Eu senti ele falar, eu senti a presença dele, eu ouvi ele falar comigo, eu tive uma visão, eu tive um sonho, Deus falou comigo e se concretizou dessa forma. Gente, as pessoas simplesmente pegam todas as experiências que tiveram com Jesus e jogam fora, simplesmente porque em algum momento elas não se permitiram abrir para a luz e colocar a escuridão que havia dentro delas em determinado assunto para fora, para que fosse exposto, para que fosse tratado, para que fosse curado, por mais que a princípio parecesse que tivesse piorado. Lembra? O homem já era cego.
Jesus ainda chegou, né, no processo ali de cura, ainda fez ele ficar pior. Mas o medo das pessoas de que fique pior, mesmo que momentaneamente para que haja uma cura, faz com que as pessoas vão embora. E não tem problema, né? Porque isso já estava no texto de João 9, nos alertando de que isso iria acontecer. Por que isso é interessante, que eu falo que isso é interessante? Para que a gente não se sinta culpado, porque muitas vezes a gente acaba se sentindo culpado pelo problema que o outro viveu ou pela decisão que o outro tomou. E, gente, não é isso. A salvação, ela é individual, né? A gente tem responsabilidade, sim. Como líderes, nós temos responsabilidade sobre as pessoas, óbvio, sim. Mas uma vez que temos clareza e certeza daquilo que nós estamos falando, está fundamentado na palavra, a decisão de uma pessoa recai sobre essa pessoa. Então, versículos 30 e 33, o cego vai falar, né? Nisto, pois, está a maravilha, né? Lá no versículo ele fala, cadê? Onde está o versículo aqui? Versículo 30. O homem respondeu e disse, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Ou seja, aqui é o cego falando, olha, a maravilha, o que me surpreende está aí. O homem me abriu os olhos, me fez enxergar e você não sabe de onde ele veio. Olha só, gente, o homem que era cego começa a enxergar mais do que os próprios interrogadores. E a lógica é simples, mas profundamente lúcida. Gente, às vezes a clareza espiritual, ela não nasce de uma pessoa que é muito erudita. Ela nasce da honestidade da pessoa. Então, por isso que você vê, às vezes, pessoas que são simples no falar, que pregam muito, enquanto que outros são pós-doutores em um assunto teológico. E, meu irmão, a coisa não anda. É aquela pregação que, né, não toca ninguém, não leva ninguém a conhecimento de nada. E ele não está tentando vencer um debate. O cego está simplesmente sendo fiel ao que ele viveu, ao que ele experimentou. E aí, depois disso, no versículo 34, o que os judeus fizeram? Expulsaram o homem. Então, a consequência da firmeza do cego foi a exclusão. E é curioso, ele perde o lugar na sinagoga, mas ganha um lugar na história, porque ele perde o reconhecimento institucional, ele perde o reconhecimento daqueles que lideravam a sinagoga, mas ele preserva a integridade da experiência que ele teve com Jesus. Então aqui vai uma lição também muito importante. Nem toda fidelidade será recompensada com aplausos. Meus irmãos, é duro, mas é verdade. Nem toda fidelidade, aquilo que Jesus nos fez seguir, nos comandou, né, fazer, vai ser aplaudido. Então, lá no final, né, já caminhando para o final, vai dizer que, né, Jesus encontrou o cego e disse, Jesus ouviu que tinham expulsado e encontrou e disse, crês tu no Filho do Homem? Então, no final, depois de ser expulso, Jesus encontra aquele homem novamente. Primeiro, Jesus restaura a visão física daquele homem. Depois ele revela seu Messias, ou seja, ele cura fisicamente a visão do homem. Depois ele abre os olhos daquele homem para enxergar que ele era o Messias. E aí depois a gente vê a adoração, o homem adorando a Jesus. Ele passa da visão dos olhos para a visão do coração. E olha a progressão. Primeiro aquele homem tem um encontro inesperado. Depois ele obedece sem ter uma plena compreensão do que estava acontecendo. Depois ele passa por um conflito público. Depois ele passa por um crescimento interno. Ele tem uma revelação mais profunda de quem Jesus é. E aí ele adora. A história não termina na capacidade de enxergar o mundo. Ela termina na capacidade de reconhecer quem está diante dele. Então veja, a adoração desse homem, ela surgiu a partir de um encontro inesperado, de uma obediência sem compreender, de conflitos públicos, de um crescimento interno e de uma revelação mais profunda de quem Jesus era. Só aí esse homem, então, a Bíblia vai dizer que ele adora. Então a adoração, ela parte desse lugar, né? Às vezes Deus ele faz a gente passar por determinadas situações onde nós temos que obedecer sem compreender, onde nós somos confrontados publicamente por autoridades religiosas. Mas ao longo desse período, Deus e Jesus logo,
lógico, ele promove em nós um crescimento e uma clareza, uma revelação mais profunda de quem ele é, para que então a nossa adoração seja de fato verdadeira. Então olha que interessantíssimo esse texto. Então no versículo 39 a 41 vai dizer, Jesus disse, né? Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e a fim dos que veem, não vejam. E olha, o texto termina aí com uma declaração super desconfortável. A cegueira não é apenas uma falta de visão. Às vezes é um excesso de certeza. Você está tão certo de que aquela é a maneira certa de se fazer as coisas, que você fica cego. E talvez o milagre mais profundo não seja voltar a enxergar algo externo, mas permitir que Deus toque exatamente na área onde nós nos acostumamos a viver no escuro. E aí, gente, é sem drama, é sem espetáculo, mas com uma disposição de caminhar até Siloé, mesmo sem ver. E no fim, o texto não nos convida a apontar quem está cego. Não é sobre isso que o texto fala. O texto nos ensina, nos convida, né, a permanecer abertos à possibilidade de que ainda existe luz que a gente não viu. Existe luz que a gente às vezes não conhece e que Cristo continua passando, vendo, tocando e enviando às pessoas. Gente, esse texto é riquíssimo e eu recomendo você a ler esse texto com calma, versículo por versículo, uma vez que você ouviu as considerações que eu fiz aqui no podcast, para que você também tenha uma compreensão literal de tudo que estava acontecendo e que o próprio Espírito Santo vai te conduzir também, uma vez você lendo a palavra, a novos entendimentos, a novas reflexões, a novas aplicações daquilo que ele pode fazer com aquele texto na sua vida. Então, meus irmãos, é muito interessante porque Jesus ele nos ensina a nos manter alertas à possibilidade de ver que ele está fazendo uma situação, que ele está coordenando, né, uma mudança, uma situação, uma cura, mesmo em um dia que você talvez não espera. Por exemplo, sábado, ele curou o cego no sábado. Ele pode estar usando um sistema totalmente diferente daquilo que você viveu e luta para defender até hoje. Então, meus irmãos, eu quero orar com você, te convidar a fechar os olhos, para que Deus ele venha a cada dia mais trazer cura à nossa maneira de enxergar. Às vezes nós vemos externamente, mas não conseguimos enxergar aquilo que Jesus está fazendo no nosso meio. Tá bom? Então feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor curou aquele cego de nascença e nos ensinou uma grande lição. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a enxergar aquilo que nós não conseguimos. Senhor, às vezes nós não conseguimos ver o que Jesus está fazendo em nosso meio, porque a nossa mente está cauterizada em um sistema antigo, em uma prática antiga e que de certa forma é correta sim, que teve uma aplicação para um outro contexto, mas que talvez não se aplique a novos contextos, porque o Senhor tem formas de agir livremente. Te pedimos, meu Pai, que através desse ensinamento de Jesus, o Senhor abra os nossos olhos também. Eu te peço, Senhor, abra os nossos olhos. Nós sabemos que o Senhor está no nosso meio, trazendo cura de ministérios, cura na área financeira, cura familiar, cura física. Mas, meu Deus, às vezes nós desesperamos quando sentimos a lama nos nossos olhos. Parece que quando a gente olha ao nosso redor, tudo que nós vemos é lama. Mas não, isso é um processo que o Senhor está fazendo e nos pedindo para sermos obedientes e irmos até a fonte que é o Senhor. A fonte de Siloé, né? O enviado, para que a gente lave os nossos olhos e para que a gente consiga enxergar muito além daquilo que a gente era capaz de enxergar antes da lama estar diante dos nossos olhos. Então, Senhor,
eu te peço que o Senhor nos encoraje a permanecer e a irmos até o tanque. E mais do que isso, a sermos, meu Deus, firmes e constantes naquilo que é real, naquilo que tivemos de experiência contigo, para que a gente consiga nos manter firmes quando os questionamentos vierem, quando as pressões vierem, quando os conflitos vierem, porque, meu Deus, eu creio que isso tudo faz parte de algo que o Senhor está revelando em nós, para que a gente possa te adorar da maneira como o Senhor quer ser adorado. Te agradecemos por isso, por essa ministração, por esse dia, pela tua vinda e por tudo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado por você que me acompanhou até aqui. Te peço que você deixe o seu like aí, comenta, compartilha com as pessoas que você acha que precisa ouvir essa palavra, porque Jesus está no nosso meio, promovendo curas até hoje, até que Ele venha e nos leve incorruptíveis para a mansão celestial. Tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Não deixe de comentar, o seu comentário é muito importante. Eu adoro ver quando vocês comentam aí dizendo que essa palavra foi a bênção para a sua vida, né, tudo mais. Não para que isso glorifique a mim, não, de maneira nenhuma, não é esse o propósito. Mas porque eu vejo que, de fato, o objetivo do podcast está sendo cumprido, né? As pessoas estão sendo alcançadas e você, como uma flecha, está sendo polido por Deus para ser lançado no alvo profético que Ele tem para você desde a fundação do mundo, desde antes de você nascer, antes mesmo de você ser concebido, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio.